E o assunto da nossa retrospectiva de hoje também é esporte. O Paulo Leite conversou com o comentarista Sérgio de Boccagi, que elencou os principais momentos do ano. Tem futebol, maratona aquática, Fórmula 1, Jogos Mundiais Militares, Pan-Americano e Parapan-Americano. Nessas 3 competições, por sinal, Jogos Militares, Pan e Parapan, o Brasil se destacou. Veja aí. Eu começo essa nossa retrospectiva, Boccagi, falando de Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos de Lima, no Peru. E o Brasil foi bem, né? 2º lugar no Pan e 1º no Parapan. Foram as nossas 2 melhores participações. Boa noite para você. Boa noite, Paulo. Sem dúvida alguma, foram as melhores participações que tivemos e faz com que a cidade de Lima, no Peru, fique marcada para o esporte brasileiro em 2019 e a gente vai conversar isso ao longo desse nosso papo, né? Mas falando especificamente do Pan-Americano lá de Lima, o Brasil, como você disse, terminou na 2ª posição e foi um recorde de medalhas, uma participação histórica. O Brasil teve 171 medalhas, sendo 55 de ouro. Tivemos alguns ouros inéditos no badminton com o Igor Coelho, no boxe feminino com a Beatriz Ferreira e também no taekwondo feminino com a Milena Titonelli. Já no Parapan-Americano, pela 4ª vez seguida, conseguimos ficar em 1º lugar no quadro de medalhas, com 127 medalhas de ouro, no total 308. Batemos o recorde que era do México e agora não tem para ninguém em Pan e em Parapan, Paulo. Nos Jogos Mundiais Militares, Boccagi, o Brasil também foi bem, né? 3º lugar no quadro de medalhas. O que você destaca para a gente? Olha, o Brasil, na verdade, tentava ficar entre os 3 primeiros, sabia que seria muito difícil por conta de outras potências dos esportes militares, mas ficamos atrás apenas da China anfitriã e da Rússia, que é a grande força. A TV Brasil transmitiu os Jogos Mundiais Militares e a participação brasileira foi um sucesso. Alguns atletas se destacaram, alguns olímpicos, como a judoca Rafaela Silva, o jogador de vôlei Bruno Smith também estava lá, e as meninas do vôlei que ganharam o ouro em cima das chinesas, as anfitriãs, que são as campeãs olímpicas. Tivemos a Ana Marcela Cunha, que confirmou a força que ela tem nas maratonas aquáticas. Enfim, o Brasil terminou em 3º lugar, com 88 medalhas, sendo 21 de ouro. No futebol brasileiro, o Flamengo dominou o ano, né? Venceu praticamente tudo aí e quebrou recordes. Quais? Exatamente. O futebol brasileiro teve 2 pontos a destacar. Um deles foi o banimento do ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, lamentável, o 3º ex-presidente da CBF, que é banido do futebol. Já o lado bom foi um campeonato brasileiro vibrante, em que 3 equipes brilharam na ponta. O Flamengo como campeão e Santos e Palmeiras logo depois com pontuação também de campeão. Mas outra coisa a destacar foram que os 2 primeiros técnicos que ficaram na classificação são estrangeiros. O Jorge Sampaoli, argentino, vice-campeão pelo Santos, e o português Jorge Jesus, campeão pelo Flamengo. O Flamengo bateu 9 recordes, mais pontos, melhor turno, maior invencibilidade, mais gols, maior saldo de gols, maior artilheiro, maior número de vitórias, melhor mandante e maior diferença para o 2º colocado. Um título incontestável, não dá para reclamar de nada do que aconteceu com o Flamengo nessa temporada de 2019, Paulo. Na Libertadores também deu Flamengo, né, Boccagi? Mas não sobrou como sobrou no Brasileirão. Foi com muito mais suor, né? Bom, sem dúvida, Paulo, foi mais difícil, né? Não há dúvida alguma, até porque na Libertadores temos jogos de mata-mata. Mas, mais uma vez, a cidade de Lima, lá no Peru, esteve presente. O Flamengo voltou a ser campeão da Libertadores 38 anos depois da conquista de 81 e, como você disse, foi com suor. Até porque outras equipes brasileiras participaram dessa caminhada e estiveram no caminho do Flamengo. Aliás, o Flamengo quase foi eliminado no Maracanã pelo Emelec e só seguiu depois de uma disputa de pênaltis, ou seja, bateu na trave. O Jorge Jesus, inclusive, já era o técnico. Depois o Flamengo passou pelo Internacional, passou pelo Grêmio com um 5-0 e foi para a decisão contra o River Plate, que
passou pelo Cruzeiro, que acabou sendo rebaixado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Cruzeiro quase chegou também na Libertadores. Mas, enfim, final Flamengo e River Plate, até os 43 do segundo tempo, 1-0 River, e aí vieram os 2 gols do Gabigol e a festa completa com uma virada histórica que fez com que o Flamengo voltasse no tempo e revivesse aquele grande time de 81 liderado pelo Zico. Voltando ao Brasil, Boccagi, na Copa do Brasil, o Atlético Paranaense venceu pela primeira vez. O Atlético Paranaense, na verdade, ano passado já havia conquistado a Copa Sul-Americana e mostra que uma administração bem feita, como foi a do Flamengo nos últimos 6 anos e culminou com esses títulos de agora, lá no Paraná também deu resultado. Campeão da Copa Sul-Americana ano passado e esse ano campeão da Copa do Brasil, passando inclusive pelo Flamengo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, numa disputa de pênaltis. O Atlético Paranaense também nos pênaltis eliminou o Grêmio, foi à frente e teve uma decisão contra o Internacional. Muita gente falando que o Atlético se beneficia por jogar num campo de grama sintética, no entanto, venceu o Internacional em casa e venceu também em Porto Alegre, não deixando margem a dúvidas de que tinha um futebol melhor. E uma disputa bem diferente, porque foi no mata-mata. Lembrando, vale destacar, que o Atlético Paranaense também ficou bem no Brasileirão, terminando na 5ª posição, Paulo. Para fechar essa nossa retrospectiva de 2019, Boccagi, que outros atletas brilharam esse ano? Olha, não foram poucos. Eu começo pela Marta, que se tornou a maior artilheira da história das Copas do Mundo, incluindo as Copas de homens e mulheres. Na última edição da Copa do Mundo, ela chegou a 17 gols. Outra mulher que brilhou foi a Rapinoe, que foi campeã do mundo com os Estados Unidos e acabou sendo eleita a melhor jogadora dessa temporada de 2019. Não podemos esquecer do argentino Lionel Messi, 6 vezes eleito o melhor do mundo pela France Football. Outro atleta, né, é o Lewis Hamilton. Se Fórmula 1 é esporte ou não, o fato é que ele conquistou o hexacampeonato. Voltando aqui para o Brasil, a Ana Marcela Cunha, nossa atleta de maratonas aquáticas, sem dúvida foi uma das atletas que mais brilharam nessa temporada. Ela se tornou a mulher mais premiada na história do Mundial de Águas Abertas. Então, eu dou o meu destaque no ano de 2019 para ela, Paulo. Ok, é um resumo, né? Uma retrospectiva aqui no esporte desse ano. Boccagi, obrigado mais uma vez. Valeu, um forte abraço.